o que tá acontecendo com o Santos? Porque é bizarro a situação que o time tá passando. Ninguém imaginava isso. Ninguém. Porque você pega o Campeonato Paulista que o Santos fez, chegando na final de uma forma completamente desacreditada, que foi crescendo ao longo da competição, se mostrou um time competitivo, um time bom, com as peças que tem, amargar uma sexta colocação de um campeonato de segunda divisão, não é sexta posição da Série A, é sexta posição da Série B. E a gente precisa sim dizer quem é que tem parcela de culpa nessa situação. Porque é inacreditável, não é normal um time cair de rendimento como o Santos caiu. E a gente precisa falar sobre isso. O Santos ele enfrentou o Operário, só que muito mais que o jogo, eu não vou ficar falando do jogo aqui, ou vamos falar dessa situação, muito mais que o jogo, é ver como é que, primeira coisa, o Santos só tem uma forma de jogar, que é o quê? No 4-3-3. Ele tem um meio campo bom, tá? Muito bom, na verdade, a gente viu isso ao longo da temporada, com o Pituca, o João Schmidt e o Juliano, só que o Santos ele é um time muito técnico. Isso eu já veio falando em outros vídeos. O Santos é um time técnico, ele necessita ter a bola. E quando você perde a bola, no caso do Santos, ele não consegue reposição. Porque é um time que, apesar de ser técnico, ele tem uma idade mais avançada. E aí você tendo só uma forma de jogar, que aí cai no colo do Sr. Fábio Carille, você fica completamente previsível. O Santos ele gira em torno do 4-3-3. Ele tem a sua trinca de meio campo, ele tem 2 pontas e um jogador no ataque. Só isso, não passa disso. Você não vê o Carille fazendo grandes alterações, como faz, por exemplo, o senhor Abel Ferreira, como faz até o Tite, tá? Às vezes jogando com 2 atacantes, para tentar ver o que pode fazer para poder romper a linha de barreira adversária. Não consegue. O Santos só joga de uma forma. E aí os adversários eles começam a manjar. Só que esses sinais já vêm sendo dados há um bom tempo. Porque o Santos não faz bons primeiros tempos. E ele não fazendo bons primeiros tempos, a chance de você sair atrás do placar é muito grande. E o Santos ele não consegue ganhar de virada. Ele só fez isso uma vez no ano contra a Inter de Limeira. O Santos é um time que se tomar o primeiro gol, você sabe que ele não vai ganhar. E aí você tem um time que necessita começar ganhando as partidas. Só que você precisa de velocidade, você precisa de intensidade. E esse time, infelizmente, não tem intensidade. Você pega o trio de ataque do Santos, que a gente não sabe quem é, porque horas é o Otero, horas pode ser o Pedrinho, pode ser o Wesley Patati, a volta do Guilherme, ou pode ser o Furt William. Não tem velocidade, e aí você não consegue fazer uma pressão. E não conseguindo fazer uma pressão, você não consegue roubar a bola do adversário. Se você tem uma linha de ataque que ele tenta fazer uma pressão, só que o adversário, ele percebe que o Santos chega atrasado na jogada, e ele consegue tocar. E aí, conseguindo tocar, você vê que os jogadores do Santos, eles demoram para conseguir encurtar. Toca rápido, você pega a linha de defesa desguarnecida. Gol na certa. Isso vem acontecendo em todos os jogos. Então, a primeira coisa é a maneira do Santos jogar. É somente uma. A segunda, o Sr. Fábio Carille, infelizmente, que não consegue dar dinâmica para o time, que não consegue armar soluções para o Santos conseguir sair de situações complicadas. Falta motivação, cara, é trabalho do treinador. Falta mexer nas peças que possam dar alguma dinâmica diferente da partida. Também é culpa do treinador. Culpa dos jogadores, também. Por quê? Porque você vê que o Santos, às vezes ele consegue criar coisas dentro da partida, só que o Santos não consegue finalizar. E isso cai no colo, principalmente dos atacantes. Aqui eu vou falar de 2 partes. Primeiro os atacantes, depois o sistema defensivo. Os atacantes do Santos, eles têm um grande problema, que eles não conseguem finalizar com muita qualidade. E isso faz com que sobrecarregue o meio-campo. O Santos, ele desde o Campeonato Paulista, ele faz gols devido à criação do seu meio-campo. E aí você teve 2 jogadores conseguindo se destacar, o Furt e o Guilherme. Porém, os 2 machucaram, não conseguiram ter sequência. O meio de campo do Santos, com muita qualidade, ele consegue criar volume de chances. Só que o ataque, ele recebe a bola, ele chuta às vezes a bandeirinha no escanteio. Ele chuta a bola pro escanteio. Não consegue nem acertar o gol. Você vê que o Wesley Patati, por exemplo, ele é um cara que ele tem vontade, ele tem determinação, mas você vê que infelizmente ele erra, ele toma decisões equivocadas.
O Guilherme é o melhor jogador do ataque, na minha opinião. Ele consegue ir pra cima, que agora que ele tá voltando de lesão, a gente precisa esperar. Mas ele era um cara que conseguia ter um contra um muito bom e desafogar. E o Rudy Furt, ele é um jogador para fazer pivô. Não esperem o Rudy Furt para conseguir fazer pressão. Ele é um bom jogador para receber a bola na área, para cabecear e para conseguir fazer pivô. Isso ele consegue fazer muito bem. Agora, você tem o William Bigode, que infelizmente não está em boa fase. Você tem o Morelos. O Morelos recebe R$10.000 a cada gol que ele faz. Tudo bem que é devido a um acordo do ano passado, mas ele recebe R$10.000. E aí? Alguém vai ser responsabilizado por isso? E aí a gente vai para um outro ponto. A defesa. A defesa do Santos, infelizmente, está completamente rachada. Está completamente desguarnecida. Não consegue ter tempo de bola, que é algo que o Carille sempre falava e foi marca dos seus times. Tempo de bola, ganhar na bola aérea, se antecipar ao adversário. Não consegue fazer isso. De jeito nenhum. O Santos perde na bola aérea, ele perde em velocidade, ele não consegue dar bote e deixa o goleiro completamente cara a cara com o atacante. Muitas vezes não tem o que fazer. Mas você pode dar um passo para trás e ver que também o problema está no gol do Santos. Quando você tinha o João Paulo ele conseguiu fazer alguns milagres, mas infelizmente ele sai um pouco de forma equivocada com a bola, ele sai um pouco atrasado no escanteio. E aí você tem o Gabriel Brazão, que infelizmente, apesar de ser um goleiro promissor, para a torcida nesse momento não está passando uma boa imagem. Aí você vê que o Santos ele precisa de um goleiro sim. Então, para mim, o único setor do Santos que ainda se salva é o meio-campo. Se você tem uma defesa mais sólida e você tem um ataque que consegue converter as chances criadas, você aumenta a chance de vitória. E por último, não menos importante, a culpa da diretoria. Porque é o seguinte, você precisa de jogadores para conseguir dar um desafogo. E aí vocês trazem, por exemplo, o Patrick. O Patrick ele é muito bom tecnicamente. A gente viu a qualidade dele no Internacional, a gente viu a qualidade dele no São Paulo, ele é muito bom. O problema é a forma física. E o Patrick ele veio para o Santos sem estar com a forma física adequada. E isso era nítido, porque qualquer pessoa que olha, o Patrick, infelizmente, não apresenta condições de jogo. Outra coisa, o Morelos. Houve um momento que o Santos poderia ter negociado o Morelos. E infelizmente não fez. Nada contra a pessoa, não é nada isso. Mas você vê que infelizmente o jogador não consegue entregar aquilo dentro de campo. O Morelos, infelizmente, ele em campo parece um jogador a menos, devido à sua forma física. E assim como outros jogadores também que não conseguem acompanhar o ritmo do Santos, não conseguem. E aí por que negociou com esses jogadores? A venda do jogo para Londrina. O Santos está fazendo uma sequência muito grande de jogos fora de casa, ele precisa do apoio do seu torcedor. E aí você me vende o campo para Londrina, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tendo a chance de voltar para Vila Belmiro, não fez isso. E assim, como é que fica a questão do senhor Alexandre Galo? Como é que fica a questão do setor de inteligência do Santos que não consegue mapear direito os jogadores? Então são várias questões que você vai vendo e que se acumulam num problema muito grande, que é essa crise que o Santos está vivendo. O Santos está vivendo uma crise que não vive desde o ano passado. E aí você pergunta para várias pessoas, o Santos pode subir? Até pode, porque tem um bom time, ele tem o melhor time disparado da segunda divisão, tem a maior folha salarial também. Se eu não me engano, 3 vezes mais que o líder que está agora, mas ele não está conseguindo entregar. É muito estranho a gente ver jogadores tendo um declínio técnico tão rapidamente. O Santos ele estava bem, estava líder, ganhou de 4-0 contra o Brusque, que poderia ter sido mais. Perde contra o América, começa uma ladeira abaixo. E fica difícil você encontrar soluções. É claro que o Carille está no olho do furacão. Eu demitiria? Não, eu não demitiria o Carille.
Porque ele mostrou que ele consegue fazer mais com esse time. Só que cabe a ele arrumar mais soluções. Para mim, eu acho que o Santos não vai conseguir dar tempo, ter paciência para ter um novo técnico agora, para implementar as suas ideias e fazer o time rodar. Eu acho que o Santos não vai ter esse tempo. Agora, eu veria a contratação de outros jogadores para conseguir dar um sangue maior para o Santos. E principalmente se tratando de base. O Santos precisa utilizar mais a sua base. E você vê que tem jogadores pedindo passagem, como por exemplo o Miguelito. Miguelito foi para a seleção, ok, mas você vê que ele pode utilizar um pouco mais. Você pode fazer essa mescla com os jogadores mais experientes. Tem processo, tem tempo para isso. Só que o que a gente não pode esquecer é que o Santos tem só a Série B. O Santos não tem outro campeonato, não tem uma Copa do Brasil, não tem uma Sul-Americana, uma Libertadores, tem nada. Só tem a segunda divisão. De um jogo para outro, tá dando, por exemplo, 10 dias para poder descansar, para poder treinar. Não é isso que os treinadores sempre pedem. Ah, eu preciso de tempo, eu preciso de condicionamento maior. Beleza, você está tendo. Você está tendo só um campeonato. Tudo bem que a culpa não é sua exatamente, porque é culpa do ano passado que aconteceu. Porém, se você tem só um campeonato para conseguir se doar, por que não está aumentando o rendimento? E aí vai para a entrevista, começa a ficar falando que o time está bem, que o time está em ascensão, que os jogadores estão indo muito bem, que estão se entregando. O campo fala. Tem horas que o campo fala. E se a gente for contra o que o campo está falando, nós estaremos, infelizmente, mentindo para o torcedor. E aí você precisa ver como é que fica a sua situação. Ou o Carille começa a entender. Precisa de novas formas de jogo. Que precisa ver o que o campo fala, mudando alguns jogadores, inclusive, ou o Santos vai ter sérias dificuldades para voltar para a primeira divisão. E eu quero saber o que você acha. Deixa aqui sua opinião, que é muito importante. Eu quero saber, se você é torcedor do Santos, deixa aqui a sua opinião. Você, por exemplo, demitiria o Carille? Eu não demitiria. Você demitiria? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.